Eu quero que você se torne especialista em nossa plataforma. Então eu vou te ensinar a criar uma nova assistente e a personalizar suas instruções. Nessa videoaula, vamos focar nas configurações, mais especificamente nas instruções do bot, no Basic Prompt. Mas você sabe o que é um Basic Prompt? É um conjunto de instruções que define o comportamento da IA. Ele serve como um guia, detalhando o que ela deve ou não fazer em diferentes situações. Agora que você já sabe o que é um Basic Prompt e a sua importância, vou te ensinar as boas práticas, para que você se torne um excelente engenheiro de prompt. Então vamos lá. Aqui está as instruções de um bot de atendimento que a nossa equipe criou, o Dr. Éder Murari. Nessa aula eu vou usar esse Basic Prompt para dar exemplos e explicar de maneira mais clara para vocês. A primeira boa prática é priorizar clareza e simplicidade. A gente consegue ver alguns exemplos disso nesse Basic Prompt. Então, por exemplo, em diretrizes de comunicação, quando a gente diz idioma, comunique-se em português brasileiro, com respostas coloquiais, forneça respostas claras e facilite a compreensão do usuário, use emoticons para enfatizar suas respostas, nós estamos usando frases curtas e bem estruturadas, frases bem específicas em relação a como o assistente artificial deve se comportar no que diz respeito à comunicação. É muito importante evitar o uso de linguagem complexa e ambígua. A segunda boa prática é seja organizado. Existe uma série de fatores que vão definir se o seu Basic Prompt vai ser bom ou não. Trabalhar de forma organizada vai te ajudar a identificar as instruções que estão sendo obedecidas pela assistente artificial e as que ela está tendo dificuldade em compreender ou está oscilando na hora de conversar com o usuário final. Outro ponto importante é que as IAs dão mais valor para as primeiras e últimas instruções. Então reserve esses espaços para instruções mais importantes. Entender sobre a estrutura dos Basic Prompts é algo que vai te dar uma vantagem muito grande. Uma outra dica é priorize instruções curtas, pequenas, com poucas palavras, pois isso pode impactar diretamente a performance da sua assistente. Nós aconselhamos que você tente manter o Basic Prompt em até 350 tokens. Agora você já entendeu com mais detalhes os pontos mais importantes na hora de criar um Basic Prompt. Então é hora de pôr a mão na massa. Sempre que você for criar um assistente para um cliente, você deve pensar em alguns critérios. Lembre-se que cada assistente deve ter um nome, um tipo especificado, as características da sua personalidade, as diretrizes de comunicação e diretrizes adicionais. Via de regra, esses são os critérios mais importantes para criar uma boa assistente. O quarto critério são as diretrizes de comunicação. É muito importante você deixar claro para a assistente como ela deve se comunicar com o usuário. A estrutura que eu gosto de usar para descrever as diretrizes de comunicação é um título claro, acompanhado de 2 pontos, e tópicos dos pontos mais importantes. O quinto critério são as diretrizes adicionais. Crie diretrizes adicionais, detalhando de forma clara o que seu assistente deve ou não fazer. Separe cada instrução por tópico. Você pode conferir na nossa comunidade e na documentação mais exemplos de boas práticas do que você deve ou não fazer na engenharia de prompt. Além disso, nós vamos fazer aulas semanais, onde nós vamos avaliar assistentes artificiais de alguns gestores de automação, trazer feedbacks e fazer testes junto com vocês. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco. Um forte abraço e até a próxima.